Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos. Começando aqui uma aula de matemática e hoje trataremos de equações logarítmicas. Uma equação logarítmica é uma sentença, é uma igualdade matemática onde a variável aparece em algum dos termos do logaritmo. Ou seja, a variável de uma equação logarítmica pode estar nessa posição aqui, que é a posição de logaritmando, mas também pode estar na posição de base. A variável x pode ocupar aí uma dessas duas posições e também pode ocupar as duas posições simultaneamente. Resolver uma equação logarítmica significa encontrar o valor da variável que torna aquela sentença verdadeira. Aqui, por exemplo, nós temos a equação logarítmica, logaritmo de 9 na base x menos 1 igual a 2. Trata-se de uma igualdade que tem a presença do logaritmo, portanto, uma equação logarítmica. Agora, notem que 4, é o que eu estou afirmando aqui, 4 pertence ao conjunto solução dessa equação. Por que isso é verdade? Vamos lá. Se x for igual a 4, a nossa base, que é x menos 1, terá o valor de 3. E se a base for 3, ela respeita a definição de logaritmo. Além de respeitar a definição de logaritmo, nós temos que quando x for igual a 4, a base x menos 1 se torna igual a 3. E aí nós temos que verificar essa igualdade. Notem que, de fato, o logaritmo de 9 na base 3 vale 2. Por que vale 2? É simples. Porque da definição nós temos aqui que 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Só lembrando que na definição de logaritmo nós temos isso aqui, né? A base elevado ao valor do logaritmo deve ser igual ao logaritmando. Sempre fazendo esse círculo aqui. Não é isso? Ok? Então, o que eu afirmo aqui? É que 4 pertence à solução. Antes de resolver essas equações, nós temos sempre que começar com as restrições do nosso conjunto universo. Então, na nossa equação logarítmica, nós devemos, então, observar que o b deve obedecer à restrição de sempre ser maior do que zero e diferente de 1. E o nosso logaritmando a deverá ser sempre maior do que zero. Deixa eu fazer aqui um comparativo. Imagina que você quer comprar um determinado produto em uma loja. Você vai comprar esse produto a prazo e note que na hora de fazer o pagamento a prazo, o operador da loja verifica que você tem uma restrição no seu CPF. Se você tem uma restrição, você não poderá comprar aquele produto. O que vai acontecer aqui é uma coisa similar, é uma coisa parecida. Imagina que você encontra algumas soluções para a sua equação logarítmica. Porém, tais soluções apresentam restrições. E se elas tiverem restrições, então elas não poderão ser soluções. Assim como você não pode comprar o seu produto. Tá? Vamos detalhar isso nos próximos exemplos. Vamos lá. Resolva a equação logarítmica. Nós temos aqui uma igualdade que envolve logaritmo, e a variável x aparece na posição de logaritmando. E aqui nós temos, então, que ter a seguinte restrição. O logaritmando tem que ser o quê? Exatamente, o logaritmando tem que ser positivo. Então, a minha restrição aqui é que o nosso logaritmando, que é x menos 2, deve ser maior do que zero. Ou seja, x maior do que menos 2. Portanto, a minha restrição aqui é a seguinte. Eu tenho o valor menos 2 e a minha solução tem que ser maior, e aí o intervalo é aberto, maior que x menos 2. Se eu encontrar qualquer valor menor do que x menos 2, esses valores terão restrição. E se tiver restrição, não poderá estar na solução. Então, eu tenho que obedecer a restrição aqui. Qualquer solução deve ser maior do que menos 2. Pronto. O segundo passo agora é resolver propriamente dita a equação logarítmica. Para isso, nós temos que aplicar a definição, que diz que a base elevada ao valor do logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Ou seja, esse
logaritmando x menos 2, deve ser igual a 2 elevado a 3. Tá lembrado, né? Esse, que é o 2 elevado a 3, deve ser igual a x menos 2. Ou x menos 2 igual a 2 elevado a 3. Só que 2 elevado a 3, todo mundo sabe que é 8. Resolvendo essa equação, jogando o menos 2 para o segundo membro, ou então adicionando 2 na igualdade, nós temos que x igual a 10, que é 8 mais 2. Portanto, o meu candidato à solução é x igual a 10. Eu vejo se ele se ele pertence ao meu universo. Notem que x igual a 10 não tem restrição, porque quem está livre de restrição são os valores maiores do que menos 2. Portanto, x igual a 10 não fere minhas restrições. Consequentemente, a nossa solução é unicamente o valor 10. E assim está resolvida a nossa primeira equação logarítmica. Vamos então a um próximo exemplo. Vamos enriquecer um pouco mais. Considere agora esta expressão, esta equação logarítmica. Tá? Logaritmo são na base 5, né? De x ao quadrado mais x menos 6 na base 5, igual ao logaritmo na mesma base de 3x mais 2. Aqui eu irei utilizar uma propriedade dos logaritmos, que vai dizer o seguinte: se dois logaritmos estão na mesma base e são iguais, obrigatoriamente os logaritmandos deverão ser iguais. Ou seja, você olha a equação logarítmica, vê que se as bases são iguais, obrigatoriamente os logaritmandos deverão ser iguais. Então, para resolver essa equação, basta igualar esses logaritmandos e resolver esta equação que surge daí. Porém, antes de começar qualquer equação logarítmica, nós temos que estar atento à verificação das restrições. É quando o operador vai verificar lá seu CPF e ver se você tem alguma restrição para a compra do produto. Então, vamos lá. A restrição é a seguinte. Vou chamar aqui de R1, restrição 1. A restrição 1 é que o meu logaritmando, que é x ao quadrado mais x menos 6, deve ser maior do que 0. E a minha segunda restrição, vou chamar aqui de R2, diz que este outro logaritmando, que é 3x mais 2, deve ser maior do que 0. E aqui nós temos duas inequações para resolver nesse nosso percurso, tanto para encontrar a restrição 1 quanto para encontrar a restrição 2. E é óbvio que você tem que dominar assuntos precedentes. Está lembrado ou não está lembrado que isso aqui é uma inequação do segundo grau? Onde você tem que estudar o sinal da função para verificar qual é o conjunto de solução dessa desigualdade. Está lembrado, né? Então vamos lá. O que diz aqui na hora de estudar o sinal? Eu faço o esboço gráfico e aqui nós temos uma parábola côncava para cima. E aqui eu quero que você observe, que você verifique em suas anotações que as raízes dessa inequação são menos 3 e 2. Já estou dando aqui a resposta. Você, como bom aluno, tem que verificar que, de fato, menos 3 e 2 são soluções, são raízes da minha função. Como eu quero a parte que é maior do que 0, então eu quero esta parte e esta parte. Em resumo, qual é a minha restrição 1? Bom, a minha restrição 1 deve, então, fazer com que só esteja dentro do meu universo os valores que são maiores do que 2 ou menores do que menos 3. Isso porque nós queremos a parte positiva, tá? Então, aqui eu coloco menos 3, aqui eu coloco 2, e na minha restrição eu quero somente valores que são menores do que menos 3 e maiores do que 2, tá? Ou seja, eu tiro todos os valores entre menos 3 e 2. Tudo bem? Para a segunda restrição,
você pode encarar isso aqui como sendo uma função do primeiro grau, tá? E aqui eu posso resolver diretamente. Ficarei então com x maior do que menos 2 terços. Menos 2 terços. X maior do que menos 2 terços. Onde é que está o menos 2 terços? Bom, menos 2 terços é um número negativo, né? Porém, o módulo dele é menor do que menos 3. Então, eu coloco aqui, ó, menos 2 terços. Tem que saber isso aqui, ó, reta real, tá bom? Ok? Então, na minha restrição número 2, os valores têm que ser maiores do que menos 2 terços. Então, maiores do que menos 2 terços. E aí eu pergunto, meu caro cidadão, qual é a interseção entre as duas restrições? Ou seja, qual é o conjunto dos números que estão nas duas condições simultaneamente? E a resposta é simplesmente daqui para frente, né? Então, as minhas restrições para esta equação é que o meu universo é formado apenas pelos valores que são maiores do que 2. Então, toda solução que eu encontrar deverá ser maior do que 2. Se não for maior do que 2, eu descarto. Por quê? Porque na minha restrição, eu obrigo, pelas condições de existência do logaritmo, que x deva ser maior do que 2. Agora sim, preparado o ambiente, é que eu vou resolver agora a equação, tá? Para isso, basta que eu iguale os dois logaritmanos, ou seja, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 3x mais 2. Vamos lá? Ok? Então, agora é suficiente resolver essa equação do segundo grau. Vamos colocar naquela forma canônica. X ao quadrado. Aqui nós ficaremos com menos 2x somado com menos 8 igual a 0. E aqui nós faremos pelaquela fórmula da soma e produto de raízes, onde a soma das raízes vai dar menos b sobre a, portanto, 2, e que o produto das raízes é c sobre a, portanto, menos 8. Então, quais são os valores de x que satisfazem essas duas condições ao mesmo tempo? Somando 2 e que o produto seja menos 8. Vamos pensar rapidinho? Esses números são 4 e menos 2. Vamos lá? Notem, o produto é menos 8 e a soma foi igual a 2. Agora, não esqueça que nós devemos verificar as restrições. Quais são as restrições? É que toda solução deve ser maior do que 2. Portanto, esta aqui, infelizmente, está com o nome na restrição, não poderá estar na solução. Então, essa aqui não serve. Não serve por quê? Pois x deve ser maior do que 2. E esse número não satisfaz a condição. Portanto, a nossa única solução da equação é x igual a 4. Tudo bem? Ficou craque na resolução de equações logarítmicas? Só recapitulando. Primeiro você analisa as restrições e depois resolve a igualdade. Vamos então para o próximo exemplo. Vamos considerar aqui essa equação logarítmica, onde novamente nós temos a presença da variável nas duas posições. Qual é a primeira restrição? Vamos fazer aqui uma restrição com respeito à nossa base, tá? Lembrando que a base é x menos 2. Deve ser como? Deve ser maior do que 0 e também x menos 2 deve ser diferente de 1. A base sempre maior do que 0 e diferente de 1. Resolvendo essa desigualdade, nós temos que x deve ser maior do que 2. Resolvendo essa desigualdade aqui, x diferente de 3. Então, a minha primeira restrição diz que nós só devemos contabilizar os valores que são maiores do que 2 e diferentes de 3. Já na segunda condição, nós temos que analisar aqui o logaritmando, que é 3x menos 12. Este valor deve ser maior do que 0. Maior do que 4.
Então, os personagens que aparecem na nossa historinha são 2, 3 e 4. Qual é a primeira restrição? É que x deve ser maior do que 2 e diferente de 3. Tá? Então, tem que ser todos os valores maiores do que 2, porém, o 3 não pode. Então, só daqui para frente. Os menores do que 2 não entram, né? E a segunda condição é x maior que 4. Tudo bem? Quais são os que estão nos dois ao mesmo tempo? Ora, a minha condição é que a solução deva ser maior do que 4. Tudo bem? Então, qualquer valor que não respeitar essa condição já estará fora da minha solução. E agora, como é que nós resolvemos essa igualdade? Aqui nós fazemos o seguinte, ó, x menos 2 elevado a 1 igual a 3x mais 3x menos 12. Vamos resolver aqui já. Portanto, x igual a 5. Tá? Pessoal, essa solução x igual a 5 respeita a condição? Sim. Porque o x deve ser maior do que 4. Em particular, 5 respeita a condição do logaritmo. Logo, a solução será igual a 5. Tudo bem? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula. Eu vou deixar alguns exemplos para que vocês tragam as resoluções e, em seguida, nós faremos outras aulas resolvendo questões mais complexas sobre equações logarítmicas. Então, um forte abraço e até a próxima.